Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. É um, né? Então, e todas as ciências precisam se unificar nesse fundamento único. Isso é importante também para outro aspecto, né, que o Descartes se propõe a investigar, que é o seguinte: existe uma multiplicidade de opiniões acerca da ciência no período em que o Descartes está escrevendo, e ele justifica essa multiplicidade, essa dificuldade em unificar o conhecimento, né, as diversas opiniões distintas sobre o mesmo objeto, pela falta de um fundamento. E não pura e simplesmente um fundamento único, mas um fundamento verdadeiramente seguro, né? O meu orientador no mestrado, o Enéas Fornin, um grande pesquisador das questões acerca da verdade no Descartes, ele dizia que, em sua tese, ele dizia o seguinte: a verdade no Descartes é extremamente importante, mas a investigação acerca do princípio, que é inovador no Descartes, não é a busca por um fundamento único, mas é a busca por um fundamento único que seja verdadeiramente seguro, né? E aí a necessidade de investigar um fundamento que seja evidente, né? E aí essa evidência se dá no cogito, né? E esse cogito é reflexo dessa razão humana que é una. Então a gente tem isso se unindo, né? A ciência se unindo em uma única razão humana. E essa razão humana, ela funciona da seguinte forma: ela tem um ato que lhe é próprio, né? Então você tem a intuição, que é próprio da razão humana, é uma ação da razão humana, e os princípios evidentes, eles são alcançados via intuição, que é uma visão imediata que eu tenho da verdade sobre a coisa, né? Então, eu não preciso de um meio para alcançar um conhecimento verdadeiramente evidente, ou um conhecimento certo, né? Absolutamente certo, para ser tautológica de propósito. Você é no ato de intuir da razão humana que você alcança esse princípio primeiro, esse fundamento primeiro evidente, né? Mas, para além disso, você tem uma outra forma de alcançar o conhecimento, que aí já é mais próprio dos demais objetos do conhecimento, né? Que é, por exemplo, a dedução, e a dedução ela é sempre um conhecimento que é resultado de uma intuição. Então eu deduzo algo de um conhecimento intuído, né? E a dedução tem como função a expansão da certeza pela corrente do conhecimento, que o Descartes vai usar o exemplo, uma ideia de corrente, né? Por conta dos elos. Então, o conhecimento ele é uma corrente, e a cada elo que você se afasta da verdade intuída, você está com um conhecimento mais complexo, mais confuso, o que faz com que fique mais difícil reconhecer a verdade desse conhecimento, né? E a dedução, ela transfere a verdade do princípio, né, da verdade intuída, para as demais. E, por fim, o modo de conhecer no Descartes, por último, que é usado para a ciência de um modo geral, é o método que ele estabeleceu, e esse método aparece no discurso do método, né? Possuem regras para que você possa pegar um objeto complexo e que não pode ser intuído, portanto, sua verdade não pode ser intuída, e você segue as regras do método até chegar num conhecimento que seja próximo ao que nós chamamos de intuição, né? Então, a gente pega esse objeto, divide ele em partes mais simples, até chegar num conhecimento simples o suficiente que a sua verdade seja dada sem dúvida, né? Então, é mais ou menos esses os modos de conhecer, né, para o Descartes, e como se dá a razão humana. Ok. Vamos falar de matemática e do cogito. Como é que se deu a busca pelo fundamento primeiro do conhecimento? Olha,
o fundamento primeiro do conhecimento se dá nas meditações metafísicas, né? Como eu já falei. E a meditação metafísica, as meditações metafísicas, ela é um texto bastante curioso e, ao mesmo tempo, é um texto muito gostoso de se ler, por se tratar de meditações, né? É difícil você conseguir encontrar textos tão de fácil leitura como as meditações. Inclusive, eu sugiro, quem tiver interesse em ler Descartes, buscar estudar as meditações metafísicas. Bom, como que acontece a busca pelo conhecimento ali nas meditações metafísicas, né? O Descartes percebe que todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo são pouco seguros, né? São conhecimentos que são duvidosos e, portanto, ele percebe que é necessário, e aí ele diz assim, é necessário pelo menos uma vez na vida colocar em dúvida tudo aquilo que ele adquiriu como sendo um conhecimento certo, né? Para ver se ele conseguiria alcançar pelo menos um conhecimento que fosse certo o suficiente para servir de base para todo o conhecimento, né? Alguns comentadores assumem que a primeira meditação é uma resposta a primeira e a segunda, né? As duas primeiras meditações é uma resposta a uma investida cética do período, né? Então você tem uma ascensão do ceticismo no período, né? Justamente porque existe esse amontoado de opiniões acerca de um mesmo objeto. Então alguns autores começam a pensar na possibilidade de não se ter um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Então, o Descartes, ele vem na tentativa de responder isso, né? E como que ele faz isso? Ele faz isso de dentro de uma ferramenta cética, o que é muito curioso, né? O que o Descartes vai fazer? Ele vai buscar o conhecimento seguro, o primeiro conhecimento, o princípio de todo conhecimento, via a dúvida metódica, né? Por meio da dúvida que o Descartes vai começar a sua investigação acerca do princípio, porque, como eu disse, ele diz que ao menos uma vez na vida é preciso colocar em dúvida todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida para poder alcançar um único conhecimento que seja seguro. A diferença, e aqui é importante marcar, da dúvida cartesiana para a dúvida cética de fato, né? E aí a gente pode, por exemplo, destacar o Montaigne como um dos céticos mais relevantes da época. Existem outros, mas o Montaigne eu acho que é o mais significativo para se pensar um possível debate com Descartes, né? A diferença significativa da dúvida cartesiana é que a dúvida cartesiana é metódica. Ela visa um conhecimento seguro, ela visa um conhecimento positivo, diferente da dúvida cética, né? E aí a gente pode falar em dúvidas diferentes, né? Em processos de dúvidas diferentes, desde o ceticismo antigo até o ceticismo moderno, né? Há uma variação, mas no que diz respeito à dúvida, a dúvida cética ela não visa um conhecimento positivo, muito pelo contrário, né? Ela visa apontar que existe uma impossibilidade do conhecimento. Porque eu sou capaz de duvidar de tudo, é impossível que eu conheça algo de forma positiva, né? Que eu tenha um conhecimento sobre algo, né? E aí, no caso do Montaigne, apesar da dúvida ser dele ser cético, ele considera a possibilidade do conhecimento científico nos termos que ele estabelece comungando com um certo ceticismo. No caso do Descartes, não. A dúvida cartesiana, ela é simples, ela é puramente metódica. O final dela é um conhecimento certo e indubitável, né? É importante marcar isso. Jéssica, então ele não foi impactado pelo ceticismo ao longo da história da filosofia, desde a antiguidade? Não houve esse impacto no pensamento dele? Eu acho que houve enquanto tentativa de superar o ceticismo, né? Então, existiu o ceticismo, a gente está falando de um período, né, o início da Revolução Científica, né, muita coisa acontecendo,
existe uma potencialidade de conhecimento surgindo, né? Então, tem muita coisa sendo movimentada nesse período no que diz respeito ao conhecimento. E você tem um certo ceticismo ali presente, né? E o ceticismo sempre esteve presente, né? Ao longo de toda a história do pensamento. E se influenciou, o Descartes influenciou nesse sentido, né? No sentido do Descartes superar, né, o ceticismo, né? Mostrar a possibilidade do conhecimento, é uma resposta, né, ao ceticismo. E aí influenciou também no fato de que o Descartes utiliza-se da dúvida, né, na primeira meditação. Então, eu tenho um colega que estuda isso, ele chama Jonathan Alvarenga, ele está estudando isso no mestrado, a influência do ceticismo na filosofia do Descartes. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.